E pelo nosso WhatsApp você comenta também as notícias do dia, interaja com a gente, grave vídeos, mande por lá. Nosso WhatsApp fica sempre aberto para você. Vou repetir o número aqui, é o DDD 11 931 17 0620. O plenário do Conselho Nacional de Justiça aprovou a renovação da recomendação que orienta a soltura de detentos para evitar a contaminação em massa da Covid-19 no sistema prisional brasileiro. Segundo o órgão, desde março, 32.500 pessoas foram colocadas em liberdade. Esse número exclui os dados dos estados do Acre, Amapá, Ceará, Espírito Santo e Rio de Janeiro, em que, segundo o CNJ, não foi possível identificar ou quantificar quantas pessoas foram liberadas. Além disso, o Supremo Tribunal Federal vai analisar o habeas corpus de um jovem de 20 anos que está com Covid-19 e permanece internado na Fundação Casa com cerca de 80 presos. No total, 48 adolescentes e jovens já foram infectados em 4 unidades da Fundação Casa. Se o HC for concedido, esse pedido pode ser o início de uma abertura de porteira para colocar mais gente na rua. Quem garante que eles voltarão à cadeia e não cometerão mais crimes, depois que forem soltos? Pois é, ninguém. E eu recordo aqui um caso ocorrido em Poços de Caldas, Minas Gerais, durante a pandemia. Um presidiário solto durante o surto de coronavírus estuprou e matou uma jovem de 18 anos. A ficha criminal dele já contabilizava outros 4 casos de estupro. Tá aí, Fiuza, números preocupantes, 32.500 pessoas colocadas em liberdade, sendo que alguns estados nem entraram na conta, hein, Fiuza? Ô, Vitor, parece até aquela teoria conspiratória, que a gente ouve e a gente acaba quase que acreditando, que existem diretrizes para desestabilizar, Vou começar, você começa a ver grupos saindo para a rua para quebrar tudo e todos os éticos do Fica em Casa em silêncio. Tudo normal, aqui não, foi bom, deu aquela saída ali pela democracia, destruindo tudo. Mas eu estou falando de vozes influentes, não estou falando da Glaze, não, que a gente citou aqui outro dia. A questão do sistema carcerário, em termos de saúde pública, é muito complicada, porque, de fato, você não poderia correr o risco de um alastramento dentro desses sistemas fechados. Agora, a resposta para isso é soltar pessoas que são perigosas, como acabamos de citar. Quem é que vai devolver a vida dessa menina? Quem é que vai restaurar essa família destruída por esse monstro que foi solto, supostamente por conta de uma medida de saúde pública e humanitária? Então, nessas horas é que eu pergunto, a sociedade renunciou mesmo? E aí, falando do sistema carcerário e das sociedades como um todo, elas renunciaram mesmo a qualquer plano de combate sério e convivência com o perigo de uma epidemia? Só existe isso: fica em casa, todo mundo, solta os presos que podem estar contaminados. Não existe a possibilidade de você fazer um monitoramento rigoroso, isolar casos suspeitos, criar atendimento hospitalar sob vigilância para criminosos. Perguntas de leigo. Eu não vejo, eu apenas vejo esses atos que aí quase que nos autorizam mesmo a pensar. Tem alguém apostando no caos? Parece ter. Pois é, Zé Maria, e até a Suzane von Richthofen, que matou os pais, está tentando entrar nessa onda, nessa soltura em massa aí de presos pelo Brasil. Ela apresentou também à Justiça um pedido para que progrida do regime semiaberto, que é onde ela se encontra hoje, para o regime aberto, e a alegação é que no semiaberto ela tem direito a sair durante o dia para trabalhar, mas por causa da pandemia não tem saído, então acha que deveria progredir de vez para o regime aberto. Zé? Olha, primeiro é o seguinte, há mesmo casos de pessoas que foram, receberam esse benefício e acabaram cometendo novos crimes, bandido não aceita e não cumpre essa história aí de quarentena, não. Agora eu vejo um grande erro do governo, porque
O governo tem que dar a segurança, inclusive a segurança de saúde para os presos, e isso não está acontecendo. Aqui na Papuda, por exemplo, houve uma falha, mesmo suspendendo as visitas aos presos, mais de 1.000 entre detentos e funcionários da Papuda estão infectados pelo coronavírus. Então, soltar esse pessoal agora seria exatamente colocar em risco as pessoas, os parentes, né, e as pessoas nas ruas, porque eles não vão obedecer quarentena, isso está muito claro. 3 pessoas morreram na Papuda, 2 presos e um funcionário da Papuda, um agente penitenciário, para se ter uma ideia. Então, a história é o seguinte, na minha opinião, não há nada mais quarentenado, mais isolado do que um preso. Então, para mim, a prova acontece de que o isolamento social, a quarentena, não resolve. Porque se resolvesse, os presídios estariam todos preservados e sem absolutamente nenhum tipo de infecção. E aqui em Brasília foi um arraso, né? Eu queria, inclusive, lembrar que aqui em Brasília, o primeiro caso aconteceu no dia 4 de março. Uma advogada de 52 anos voltou em fevereiro dos Estados Unidos e começou a receber os primeiros sintomas e foi internada e recebeu o diagnóstico. Então, no dia 4 de março, foi a primeira paciente aqui a ser confirmado o caso de coronavírus. Aí depois ela foi internada, foi para a UTI, ela foi para a UTI no dia 4 de março, ficou até 18 de maio internada. Ela chegou a ser diagnosticada ali no quadro gravíssimo, né? E agora ela recebeu alta, né? Conseguiu sair dessa dificuldade, graças a Deus. Então, assim, eu só estou lembrando que esse primeiro caso aí foi muito emblemático, todo mundo torcia, todo mundo acompanhava a situação dessa advogada, né? E ela recebeu alta, o primeiro caso daqui de Brasília. E voltando aqui à Papuda, né? A gente vê um surto muito sério na Papuda. Se fosse uma região administrativa, que aqui em Brasília a região administrativa é uma cidade, como se fosse antigamente a cidade satélite. Então, se fosse uma cidade, estaria ali em segundo, terceiro lugar aqui no Distrito Federal, entre as regiões com maior incidência. Então, a gente mostra duas coisas. Primeiro, que o Estado não cuidou direito. Segundo, de que quarentena e isolamento social não funcionam muito bem. Se funcionasse, as penitenciárias estariam todas livres de infecção, né? Diga aí, Augusto. É só, o Estado não cuidou mesmo, Zé tem razão, não cuidou direito desse pessoal preso, mas o Estado também não cuidou direito dos que vivem em favelas. Então, como é que faz? Esses que vivem em favela tentam viver em quarentena para escapar do coronavírus. Aí, um sujeito que está preso, assassino, preso por vários crimes, estupradores, eles saem para não cumprir a quarentena e continuar fazendo o que eles sabem. Matar, roubar, estuprar, etc, etc. Então não faz sentido. Não faz sentido você soltar alguém que está ameaçado pelo coronavírus para que ele, em liberdade, não cumpra as normas que permitem se livrar do coronavírus. O sujeito vai estuprar uma pessoa. E aí eu me pergunto, quais são os critérios para tirar um e não tirar, deixar um solto e manter outro preso? Qual é o critério estabelecido quanto a espaço? Nas celas agora eles fixaram só 15, não 25, ou só 30, não 60. Quem fixa isso aí? Mas, por que alguns saem e outros não? Não há uma norma que sirva para todos. Então está uma tremenda confusão que poderia ser resolvida com a velha e boa solitária. O cara está preocupado? Põe na solitária. Põe na solitária. O que não é justo é que eles saiam para continuar se expondo à pandemia, não estão preocupados com a saúde nem deles nem dos outros, e matando, roubando, etc, etc. Faz o menor sentido. Faz o menor sentido. Quer dizer, a Suzane Richthofen, essa já tentou, ela já foi liberada várias vezes para sair, preferiu ficar, tinha casado com uma mulher lá, ou alegou isso aí, continuou, depois sai, quer dizer, ela faz o que quer. Faz o que... Bom, um país
que solta quem mata os pais no dia dos pais e no dia das mães, não pode cuidar de presídio de jeito nenhum. Agora, o Gilmar Mendes, ele vive se gabando de ter visitado todos os presídios, resolvido tudo. O que ele tem a dizer sobre esse assunto? Concorda? Eu acho que todo juiz que liberta um preso deveria completar esse gesto de caridade, levando o preso para casa dele ou de algum parente e deixando lá, recolhido, porque supostamente o preso não representa um perigo para a sociedade, tanto que vai ficar solto. Pois bem, leva para casa, passa um tempo lá com as crianças, contrata como motorista, eles têm dinheiro para isso. E aí eles vão ver como é bonito o comportamento do ser humano que eles tiraram da cadeia, porque já pode conviver com a sociedade, já que não representa um perigo para ninguém.